É isso aí, nação rubro-negra, abençoadas e abençoados, tudo bem com vocês? Que bela vitória foi essa do Flamengo para cima da equipe do Botafogo da Paraíba. É isso que a gente espera dessa equipe estrelada que é a equipe do Flamengo. A gente sabe que o Flamengo tem que jogar e convencer a cada jogo e a cada partida. E eu vou falar para vocês, Jorginho já se despediu do Arsenal, está vindo para o Rio de Janeiro para fechar com o Flamengo. Assista esse conteúdo aqui até o final, que só tem conteúdo top. Dê só uma olhada no que a mídia esportiva está falando sobre essa chegada do Jorginho e sobre essa grande vitória do Flamengo, né, que avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Dê só uma olhada. Rodrigo Juf com a gente, hein, porque o rubro-negro então ontem goleou na Copa do Brasil, tá classificado, rodou elenco, tem promessa de reforços, é tudo do jeito que a nação gosta, Jufo. É isso, depois de um 4-2, classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo agora vive um clima de preparação para essa semana difícil, com um jogo contra o Palmeiras no final de semana e também a decisão contra o Deportivo Táchira pela Libertadores na semana que vem. Tudo isso já pensando também na Copa do Mundo de Clubes no Mundial, que vai ser no mês que vem aí, faltando um pouquinho mais, um pouco menos, na verdade, de um mês para a estreia do Flamengo na competição contra o Esperance. É uma classificação bastante festejada, um 4-2, um placar elástico, uma atuação muito boa no Maracanã, com reservas ganhando minutagem e indo bem, alguns jogadores contestados, como Everton Cebolinha, também indo bem na partida. Pedro atuando por 90 minutos, então muitas boas notícias para o Felipe Luiz, que agora nesta quinta-feira já vira totalmente a chavinha para a preparação para o jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque no final de semana. Treino hoje por volta das 3h30 da tarde no Ninho do Urubu, portas fechadas, para poder começar a pensar nesse time que encara o Palmeiras. Tem 5 desfalques, o Wesley suspenso, não vai atuar, Guilherme Varela muito provavelmente vai ser o substituto do lateral de seleção brasileira. No meio-campo, De La Cruz segue fora com problema no joelho. Pulgar e Alan, o reserva, também fora, os dois com lesões musculares, também não vão atuar. E o Plata também está fora desse jogo com um problema no joelho, então o Felipe Luiz já começa a pensar no time. E aí vai vir aquela questão, uma equipe mais defensiva, com talvez Danilo, Léo Ortiz na zaga, não, Danilo, Léo Pereira na zaga, Léo Ortiz e Everton Araújo na volância e o Gerson na frente, ou uma equipe mais ofensiva, com o Gerson e o Everton Araújo de volantes e um ponta na direita, como ele tem feito quando o time está mais ofensivo. Então o Felipe Luiz já começa a pensar nesse jogo contra o Palmeiras. Mas a classificação foi uma classificação muito boa, uma vantagem por 4 gols. Como eu disse, jogadores com poucos minutos indo bem. E o Pedro Henrique Torre vai contar pra gente como foi essa noite de gala do Flamengo no Maracanã. Observar diz o dicionário ser o ato de fixar os olhos em algo ou alguém. Estudar. Na definição rubro-negra, também um laboratório em plena atividade do calendário contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Vitória até fácil, vaga conquistada. Felipe Luiz aproveitou a brecha, rodou o elenco e observou como pôde. Viu, por exemplo, o time ser capaz de construir 3-0 em 20 minutos. Danilo, Pedro, Varela. Enxergou também Matheus Cunha ser indeciso ao sair do gol e permitir Henrique Dourado descontar no placar. Erros e acertos. Um elenco em pleno teste no 5º mês da temporada e com a necessidade de mais fôlego. E foi um jogo para Felipe Luiz oxigenar o elenco. Com o resultado bem encaminhado, diante de um adversário claramente mais fraco, o técnico pôde observar os seus meninos em campo. Dos 11 titulares ao fim da partida, 7 eram garotos do ninho. Sempre importante. E o bom disso é que eu conheço praticamente todos esses meninos, foram meus jogadores tanto no Sub-17 como no Sub-20. Sempre que puder oportunizar a base, sabemos que é importantíssimo porque é como se a gente tivesse contratado jogadores novos. Matheus Cunha, João Vitor, João Alves, Lohan, Matheus Gonçalves. Vários tiveram chances de dar as caras nos profissionais. Era um jogo tranquilo. Cebolinha ampliou no segundo tempo de cabeça.
E Rodrigo Alves, de longe, surpreendeu os rubro-negros com um belo chute. Ficou o aprendizado para jovens e até os mais experientes. Ficar alerta, porque em alguns momentos do jogo a gente abaixou a concentração. Independente do adversário, independente da competição, qualquer momento de desatenção a gente pode pagar caro. Posso ajudar muito com tudo aquilo que eu já vivi no futebol, mas também pego muita parte do entusiasmo dos jovens, que para mim também é uma coisa que acrescenta muito. Jogar ao lado do Danilo, um cara muito experiente, venho aprendendo bastante com ele durante os dias. Cada um vai ter essa oportunidade e basta estar preparado e treinar, que no momento certo as coisas acontecem. Arrascaeta, de volta, ainda deu a graça da presença em parte do segundo tempo, mas o camisa 10 não precisa ser observado, e sim guardado. Classificado para as oitavas da Copa do Brasil, o Flamengo domingo encara o Palmeiras pelo Brasileiro fora de casa, por isso aproveita qualquer brecha que apareça. Mesmo com bola rolando, Felipe Luiz observou, oxigenou, um respiro em boa hora. Vamos então com os números do Pedro, não o Henrique Torre, que mais uma vez não apareceu aqui ao vivo no nosso programa, estou apenas pontuando isso, mas o Pedro, o atacante do Flamengo, com 11 jogos, 44 minutos, desde o retorno dele da lesão, com 5 gols e 2 assistências. 12:09. Você tá falei pra ele, ele precisa desse ócio criativo dele. O cara passa a madrugada inteira escrevendo esse texto. Lindo. Você ainda cobra o cara 12:09. Pô, deixa o cara. Tá aqui, meio-dia. Meio-dia não é hora de estar dormindo mais, não. Acordou já, né? Pô, mas foi lá, acompanhou o jogo, teve o pós-jogo. Dormir ou estar no Sport Center com seus queridos amigos? Não responde. Tá bom, já no caso desse Pedro, é impressionante porque ele faz gol de qualquer jeito, né? E ainda foi cobrado pelo Felipe Luiz, né? De, precisa retomar a forma física. Intensidade e tal, né? Ele conseguiu entregar isso ontem, Marra? Sim. Não, e sim. Calma. Sim, por causa dos gols. Não, nem só. Não, mas vai lá. Fala você primeiro. Sim, por causa dos gols, por causa do. Mas não porque não é esse o padrão. Isso. E não é uma característica dele, é isso? O padrão não é jogar contra o Botafogo. Ah, entendi. Então... Essa é uma questão. Uhum. Se você volta pro fim de semana e até um pouco mais, desde a volta da recuperação dele, por que toda a discussão de ele perder espaço? Porque o Bruno Henrique oferece. Sim. E aí, assim, é uma competição que, teoricamente, não deveria existir, mas que... Por quê? Porque todos... Eu vou explicar isso. Porque todos são funcionários do clube, porque todos estão ali querendo jogar, tal. Então, teoricamente, não poderia existir. Mas que, talvez, o Felipe tenha que estimular para tirar mais do Pedro. Porque se... Vamos lá, se a gente voltar ainda mais no tempo, era o Gabigol que era o jogador convocado para a seleção e era o Pedro que jogava mais naquela função. Aí o tempo mostrou que um foi furando a fila do outro. Eu não estou falando que o Bruno Henrique vai furar a fila do Pedro, mas o Pedro tem que tomar cuidado para não acontecer com ele o que aconteceu com o Gabigol. E com situações diferentes. O Pedro ficou contundido, tal. Mas como situação de jogo, o Bruno morde muito mais. Então, E é difícil imaginar os dois mais a Arrascaeta. É esse o equilíbrio que para vários jogos dá para fazer. Tá. Até porque tem 500 pontas lá que estão sempre no banco mesmo. Então, mas ontem eu acho que justamente por isso que eu falei sim na hora que o Bruno te perguntou, que ontem acho que justamente aconteceu isso, em relação não só aos gols, mas em relação principalmente esse puxão ali do Pedro vai ter que ficar mais na atividade, né? Ali na saída de bola. Ontem o Pedro correu muito mais na hora da pressão. Tudo bem que era o Botafogo, era o adversário inferior, sim, mas na saída de bola do Botafogo, para tentar tirar espaço, para tentar fazer essa marcação alta, o Pedro correu mais do que em outros jogos. Entendi. Jogos que ele não estava conseguindo fazer essa movimentação. Talvez por conta do que o Felipe Luiz falou, de dedicação e da forma que ele quer que esse time do Flamengo atue, ou também por conta da inferioridade técnica do adversário. Mas eu acho que resolveu muito cedo também. Sim, também. Mas eu acho que o ponto principal foi, assim, ele ter jogado os 90 minutos. Acho que são, de verdade, Mas ontem... ele joga domingo? Não sei, né? Então, de verdade, o ponto positivo não foi nem... Para mim, não foi nem o gol. Eu também acho que não. Para mim, o ponto positivo não foi nem o gol do Pedro. O ponto positivo para mim foi ele ter atuado os 90 minutos e essa questão da marcação, pressão que ele conseguiu fazer, que era coisa que ele não estava conseguindo e que o Felipe Luiz deu uma cobrada ali de leve. Não é que eu acho que não. Que ele não vai ser titular, né? Vai ser titular. Porque eu tô imaginando
que ele tem, como o Jufo estava falando, um problema entre os volantes. Exatamente. Né? Ele vai O ter que Arrascaeta tem que jogar. Tem que jogar. Tem que O Pedro quebrar a jogou cabeça. 90 minutos. O Pedro jogou 90 minutos. O Arrascaeta até entrou ontem no final ali. Acho que é questão de ritmo. Até achei perigoso, né? Mas, pelo menos, Mas foi saudável. foi uns 20 minutos, 20 né? minutos, 20 minutos. Mas é Às porque ele vezes, vinha né? parado, então acho que Eu sei. deu esses 20 minutos até para o cara ter Então, o mas ritmo para então, ainda O ser meu titular. voto vai do Pedro titular. É claro que isso vai ser uma avaliação física, mas... claro, pelo tamanho do jogo, pelo tamanho do Pedro, mas também nessa coisa do Felipe Luiz, às vezes, de deixar o jogador ganhar um pouquinho mais de confiança. Não, você vai jogar sim. Michael, vou te deixar como titular para o próximo jogo para você ter sua oportunidade, mesmo quando talvez eu pudesse colocar um outro jogador. E acho que o Pedro, ele pode começar como titular para falar assim, vai, eu tô te dando... Você fez os seus gols, eu te dei aquela cobrada, você fez os seus gols, vou te dar esse... Gestão de elenco. E vale a gente lembrar que o Bruno Henrique não vem jogando bem também, né? O Bruno Henrique não vem bem nos últimos jogos. Ele não está conseguindo entregar tanto assim, tecnicamente. Então, de repente, pode ser acirrar ainda mais. Eu ainda acredito que a dupla titular seja Bruno Henrique e Pedro. Eu também acho e quero. Eu ainda acredito que a dupla titular seja essa. Mas, no momento, como a gente está vendo essa alternância ali, né, entre Bruno Henrique e Pedro, de repente acirra ainda mais essa competitividade pela função ali, né? É que o jogo contra o Palmeiras é muito físico. Sim. E como o Felipe cobrou isso do Pedro recentemente, também. e também como na próxima semana ele tem um jogo, talvez seja até mais característica para o Pedro contra o Tátira, talvez. Né? Então... Então, o jogo contra o Palmeiras... Com 3, normalmente. O jogo contra o Palmeiras é aqui. Aqui, né? É. Então, na teoria, seria um jogo mais pro Bruno Henrique do que pro Pedro mesmo. Isso. Por conta do campo que o Palmeiras provavelmente vai tentar, né? Isso ainda. O Palmeiras provavelmente vai tentar sufocar o Flamengo, né? Empurrar o Flamengo para trás e o Bruno Henrique teria campo para correr. Esse seria um jogo mais pro Bruno Henrique. E, na teoria, o outro jogo, né? O decisivo para a Libertadores contra o Tátira seria Flamengo mais... em cima. Exatamente, seria mais pro Pedro. E o Varela tá retomando espaço? Fez um bom jogo também, o Varela. É porque são características diferentes, né? Do Varela com o Wesley. O Wesley é aquele cara mais agudo por fora. O Varela faz muito bem por dentro mesmo, né? Ele faz ali o que até recentemente o Mateuzinho estava até fazendo no Corinthians, de atuar um pouco mais por dentro para liberar o corredor para o Carrijo. Eu acho que o Varela vem atuando bem, não só... É porque o que se cobrava muito do Varela era isso daí, a presença na área. Presença no campo ofensivo. O Varela era muito bom defensivamente, estava conseguindo entregar defensivamente. Mas quando precisava substituir o Wesley, por exemplo, na questão ofensiva, que já tinha um ajuste com o Gerson, que era natural, o Gerson dominava a bola, o Wesley já passava nem furacão pelo lado direito. Quando jogava o Varela, sentia essa falta. Então, eu acho que quando o Felipe Luiz está precisando usar o Varela, ele está conseguindo mexer nessa estrutura. Ele geralmente coloca um cara mais rápido pelo lado direito, para o Varela ficar um pouco mais por dentro e esse cara atuar mais pela faixa de fora do campo. E, Marri, me chamou a atenção, já a gente aciona o Jufo também, só pela palavra do Felipe Luiz, enquanto a gente termina de ver os melhores momentos, quando ele é questionado ali sobre a assertividade, que vem sendo questionado, e ele fala, não sou eu que chuto pro gol. Não sou eu que tenho que fazer os gols nesse sentido. O time cria, mas chega no meu limite. É por aí também essa questão da assertividade do Flamengo? Porque tem jogo que a gente fala sobre não fazer os gols, não converter. Às vezes de volume de jogo, às vezes de jogos bons, com muitos gols como esse. Cada dia parece que a gente tem uma análise, um diagnóstico do Flamengo. Mas assim... Mas pra mim nunca foi negativo. Exato. Pra mim essa é uma questão que aí, de vez em quando vai perder jogos. Como perdeu recentemente para o Cruzeiro e ficou difícil explicar. Porque o time produziu ofensivamente. Aí não é nem errar gol. O time produziu ofensivamente muito pouco. E ali é um ponto negativo. Além da derrota E aí, mas a gente, eu não posso reivindicar nada desse jogo? Não, você não tem nada para pedir. Amigas e amigos, domingo o Flamengo tem uma grande decisão pelo Campeonato Brasileiro, vai enfrentar a equipe do Palmeiras, né, fora de casa, né, na casa do Palmeiras. Então assim, o Flamengo tem diversos desfalques, né, tem os 2 volantes, são os principais jogadores, os 3, né, no caso, Eric, Pulgar, De La Cruz e Alan, né, então assim, o Flamengo pode sentir muita falta desses jogadores nessa grande partida. O Flamengo tem que vencer o Palmeiras se quiser ainda continuar sonhando, né, com o título do Campeonato Brasileiro, né, para que o Palmeiras não dispare ainda mais no campeonato. Então o Flamengo tem que ganhar. Um empate seria assim sensacional. Vamos torcer para que o Flamengo consiga, né, voltar para o Rio de Janeiro com os 3 pontos, que é o que todos nós queremos. E falar agora também
sobre mercado da bola. Isso porque o Jorginho, né, já, como todo mundo já sabe, está a um passo de ser jogador do Flamengo, né? Para mim, até o momento, foi a maior contratação da temporada do Flamengo. Vamos torcer para que ele venha para o Mengão e ajude o Mengão a ganhar títulos, né, a ganhar jogos, que é o que todos nós queremos. Vocês acham que o Jorginho vai ser titular nessa equipe do Flamengo, sim ou não? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.